Fala pessoal, aqui é Luísa Pires, Head de Cripto e Tecnologia da Levante e seja bem-vindo a mais um Crypto One-on-One, decifrando o mundo das criptomoedas. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens de investir nesse mercado. O universo das criptos é como uma maré em constante movimento. Ela oferece sempre oportunidade, mas também oferece e mostra muito desafio, e que são únicos para os investidores, porque são desafios novos. Então, nesses mergulhos das águas digitais, a gente vai explorar aí as vantagens emocionantes e as desvantagens potenciais de investir nesse mercado, revelando alguns segredos aqui de bastidores desse mercado em uma rápida evolução. E quais são as vantagens de investir em cripto? A gente primeiro vai falar sobre o potencial de crescimento, né? A gente vê um risco-retorno muito interessante frente às outras classes de ativos. Então, investir em cripto oferece um potencial de crescimento muito exponencial frente a ações, frente à renda fixa, frente à poupança, né? Que muita gente investe, com muitas moedas digitais experimentando essas valorizações astronômicas que vocês veem em um curto período de tempo. O mercado está passando por uma rápida expansão, muita adoção crescente do mercado institucional como um meio de pagamento ou como um meio de empréstimo. Enfim, cripto pode ser usado em seu próprio ecossistema, mas é muito parecido com o que a gente já usa no mundo tradicional. O que é que vai mudar? É que as taxas são menores, é que o processo de cripto é muito mais limpo do que o processo intermediário que a gente vive hoje. Então, o acesso facilitado a esse mercado global entre as transações é uma das principais vantagens de investir em cripto. Esse acesso facilitado sem intermédio, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, para a gente fazer uma transferência de moeda lá para fora, a gente precisa de remessa online, de TransferWise, enfim, vários aplicativos que vocês sabem que existem, além de pagar várias taxas, como o IOF, por exemplo. Quando você utiliza o intermédio cripto hoje, você está só trocando uma moeda pela outra, então o custo operacional é bem menor, é real time, ou seja, você consegue investir e enviar diretamente para outra pessoa, não precisa esperar aquelas 24 horas ou 1, 2 horas, acho que no máximo ali a transação dura 30 segundos, 1 minuto. Então, essas transações instantâneas e de baixas taxas faz com que os investidores negociem cripto de qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, e sem essa barreira institucional do sistema financeiro convencional. A diversificação do portfólio é outra vantagem. As criptos elas oferecem uma oportunidade única para você diversificar o portfólio de investimento. Ao adicionar ativos digitais ao seu mix, ou seja, a sua cesta de ativos, além de você já ter ali renda fixa, ações, fundo imobiliário, enfim, aquela cesta de vários investimentos que você já sabe, a gente adiciona aí a esse mix com o intuito de ver ali os investidores podendo reduzir, mitigar alguns riscos e aumentar potenciais de retorno, criando uma estratégia de investimento mais equilibrada, mais resiliente, porque para quem não sabe, dentro do mercado cripto você consegue criar esse portfólio, né? Hoje em dia já existe, quem não assistiu meu vídeo de RWA, hoje em dia já existe ativos tokenizados do mundo real. Então, a gente consegue ter renda fixa digital, a gente consegue ter outras classes de ativos. Tem gente que acha que cripto é só aquela loucura e aquela volatilidade. Não, por exemplo, renda fixa em cripto já existe. Então, quem acredita somente nessa loucura de volatilidade do mercado cripto é que está um pouco atrasado nos estudos. Então, fica aqui até para você entender um pouco mais sobre essas outras classes de ativos dentro do mercado cripto em si. Então, investir em cripto é também um mergulho no mundo de inovação tecnológica. A tecnologia blockchain em si, ela é a tecnologia que tem o alicerce, a base ali que sustenta todo esse mercado. E ela está aí revolucionando vários setores, desde finanças até as cadeias de suprimento. Os investidores em si, eles podem se beneficiar dessa inovação ao apostar em projetos que são disruptivos, que resolvem de fato um problema que a gente tem hoje no meio da sociedade. Mas, logicamente, que existem desvantagens.
E uma delas eu já comentei aqui com vocês, porque muita gente acha que a volatilidade pode ser uma desvantagem, mas eu vou trazer outro lado aqui. Existe essa desvantagem de quando a gente não conhece o mercado, a gente vê o preço das criptos flutuando de forma drástica, né, caindo 80% no dia, 50%, 20% no dia, resultando aí em preocupação no primeiro momento, mas assim como a gente vê essa vol para baixo, também existe essa vol para cima. Então, se você tem esse estômago para aceitar essas variações, essa desvantagem pode ser uma vantagem para você lá na frente, porque o retorno também é muito interessante. Com essa estratégia certa de investimento no mercado, é possível usar de fato essa volatilidade para conquistar esses lucros. Muita gente acredita que o mercado cripto é somente essa questão de volatilidade, de altos retornos, mas se você consegue ali mensurar, fazendo um portfólio com risco-retorno interessante, olhando o histórico de alguns criptoativos que não tem tanta vol assim, quanto mais antigo, menos vol. Isso é um fato. Então, você olhando alguns criptoativos ali que já tem uma história dentro do mercado, a gente consegue mitigar um pouco ali esse risco de volatilidade, conquistando aí esses lucros um pouco mais satisfatórios com um pouco menos de suor, vamos dizer assim, de preocupação. Outro ponto que muita gente fica preocupada é a questão da segurança e da regulamentação. A segurança e a regulamentação desses criptoativos ainda são preocupantes para muita gente que não conhece o mercado em geral. A gente vê muito incidente de hack, de roubo de cripto, e a falta de regulamentação adequada pode deixar o investidor vulnerável à manipulação do mercado. Logicamente que a gente tem aí muitos intermédios, como ETF, como empresas listadas em bolsas, que mitigam isso. Mas, falando em tecnologia em si, assim como a gente tem o problema de hack no nosso computador no dia a dia, os antivírus, a gente pode ter problema também no mercado cripto, e mapear isso é muito difícil hoje, mapear todos os hackers, enfim, ir atrás de tudo, porque é um mercado muito amplo e inovador. Então, todo dia a gente está descobrindo algo novo. Então, de fato, hoje a gente tem esse risco que são mitigados através da regulamentação, trazendo um pouco mais de segurança. Então, mesmo que a questão da segurança ainda seja um tema mais delicado da gente tratar aqui, a gente compara ao investimento do mercado tradicional. É importante a gente notar que, de acordo com a análise, aí, principalmente da Chainalysis, que já fez um estudo sobre isso, é uma empresa de análise de blockchain, os crimes relacionados à cripto registraram uma queda já em 2023 de 38%, indicando uma melhoria aí do processo de segurança desse ecossistema do mercado cripto. E pode aumentar a confiança dos investidores em relação a esse crescimento exponencial que a gente vê diariamente. Falando da complexidade tecnológica e educacional, investir em cripto requer sim um grau de conhecimento técnico e educacional. Não é qualquer conceito que a gente vai aprender na mesma hora. A gente não tem conceitos pares, ou seja, familiares, que a gente já usa no dia a dia, como blockchain, carteira digital, chave privada, enfim, várias nomenclaturas que a gente vai aprendendo ao longo dessa jornada cripto. E a gente vê que os investidores podem enfrentar, sim, uma curva de aprendizado um pouco mais íngreme do que os outros ativos que a gente já tem aí 50, 60, 70 anos de história para contar. Então, ao entrar nesse mercado, você pode sim demorar um pouco, mas a curva exponencial ali, quando você aprende de fato o básico, você também engrena e consegue entender o mercado de forma rápida. Então, falta uma maturidade, uma estabilidade para esse mercado. Ainda é relativamente muito jovem. O mercado blockchain em si existe desde 2000, mas a primeira cripto aí criada na rede e utilizada de fato é o Bitcoin, que tem 15 anos, né? Debutou esse ano, e carece da mesma maturidade e estabilidade que os mercados tradicionais. Então, isso, logicamente, que leva tempo. Isso resulta nessa alta volatilidade, isso resulta nessa incerteza para os investidores, especialmente aqueles que procuram segurança e uma previsibilidade maior nos seus investimentos.
logicamente, né, que a gente vê um mercado maturando um pouco mais. Então, como eu já falei para vocês, vocês vão ver cada vez mais esse mercado amplo, vamos dizer assim, diminuindo essa volatilidade. Quanto mais experiência, menos vol a gente vai ver nesse mercado. E como é que a gente consegue concluir esse pensamento entre vantagens e desvantagens? O fato aqui para mim, é que as vantagens são muito maiores que as desvantagens, tá? A gente cria um panorama desafiador e emocionante para esses investidores, mas a gente sabe que a vantagem dessa nova tecnologia é muito maior. Eu faço sempre o comparativo com a internet. Muita gente começou a investir ali no mercado de cripto em 2020, 2021, conhecendo. 2020, 2021, a gente consegue fazer um paralelo em relação à internet, falando assim, pô, onde é que a gente estava em relação à internet? Acho que nos anos 96, anos 2000, onde a gente estava decidindo ali se a internet, qual era a internet que a gente ia utilizar, se era fibra ótica, se era internet de escada, como é que a gente ia fazer? Então, a gente está nessa época de maturação do mercado cripto, onde a gente está aproveitando ao máximo as oportunidades que o mercado dá para mitigar esses riscos de mercado e escolhendo ali qual é o melhor caminho para investir em cripto. Então, para a gente sintetizar isso tudo, a gente sabe que investir em cripto é uma jornada emocionante e pode ser, e geralmente né? É só olhar os anos anteriores, bastante lucrativa. O mercado cripto está repleto de oportunidade e desafio. Como eu sempre digo aqui, quem me acompanha, quem chega primeiro bebe água limpa. Então, ao compreender essas vantagens e desvantagens desse mercado em rápida evolução, a gente vê os investidores aí podendo tomar decisões um pouco mais informadas e construir um portfólio de cripto muito bem sucedido. Quer saber ainda mais sobre os prós e contras de investir nesse mercado, além de receber conteúdos exclusivos? Então entra aqui na minha comunidade no Telegram, basta clicar aqui na descrição. Gostou desse vídeo? Compartilha com as pessoas, vamos fomentar esse mercado de cripto, dá um like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, a gente está perto aí de bater 1000 pessoas no canal, então já ajuda bastante a gente. E se você tem alguma opinião para dar sobre esse mercado de cripto, comenta aí que eu vou ler e debater um pouco aí com você, tá bom? Até o próximo Crypto One on One. Tchau, tchau!